Alô, confrades, bem-vindo ao podcast Homem Realista. Eu sou o Spade Mosh. Estamos aqui com Calango do Amazonas Fala pessoal, beleza? e com V de Vingança. Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre o perfil masculino ideal por Nessan Realita. A gente vai falar sobre o homem de hoje e sobre o homem ideal que o Nessan falava. Se os realistas de hoje em dia estão conseguindo chegar nesse nível. Começando com Calango do Amazonas, o que tu acha desse homem ideal? Bom, senhores, acredito eu que é necessário um esforço muito grande para chegar lá. Não porque são coisas de outro mundo ou porque são extremamente difíceis. Mas o problema é que é muito mais fácil construir uma casa do nada do que reformar uma casa. Então, cortar certos hábitos, tirar do camarada ali coisas que já estão entranhadas nele, que quem sabe ele mesmo nem saiba disso, nem tenha percebido isso, não tenha sequer cogitado alguma outra opção e vive aquilo ali. Então, essa é a principal dificuldade que eu acredito que exista, né? Primeiro matar o menino para deixar nascer o homem. Então, começa por aí. V de Vingança, sua opinião? Bom, né, a gente para começar pelo conceito de ideal, né? Ideal é, vamos dizer assim, é uma ideia, por assim dizer, algo por alcançar, um modelo, algo que é estabelecido, né? Tem pessoas que podem não chegar completamente, outras podem ficar bem mais nesse caminho, né? Por exemplo, se algo ideal representa 100%, algumas pessoas podem ficar no 90%, outras podem ficar no 40%, né? Mas o ideal, a ideia do ideal é aquilo que a gente pode dizer que é a nossa referência. Quando se fala o modelo ideal de homem, para nós masculinistas, não é uma coisa assim, tipo, não, eu tenho que mudar completamente a minha natureza para ser assim. Não necessariamente. Acho que é como o amigo Calango falou aí. É tudo um processo de evolução. A gente passa por poucas e boas, passa por uma certa fase meio ruim, mas aos poucos a gente vai, como ele falou, matando o menino para crescer, para se tornar homem. Tendo, claro, como vista este ideal. Então, para vocês, quais os principais nesse homem ideal? Quais as principais características para vocês? Começando com o Calango aí. Minha opinião, as principais características do homem ideal é o fato dele saber o seu valor e saber o valor histórico que ele tem. Ele sabe que existem coisas muito maiores a serem inventadas, existem coisas muito maiores a serem conquistadas, e que são essas coisas que fazem o cara acordar todo dia de manhã e ir à luta, cara. Sabendo disso, o assunto mulher, ele fica minimizado, ele se soluciona até de uma maneira um pouco mais prática, compreende? Então eu acho que essa é a principal característica do cara, é saber que acima do patamar, a mulher não é o patamar mais alto da realização dele. Então basicamente, partindo desse princípio, surgindo todas as outras qualidades que ele tem e que ele vai conseguir, eu posso dizer, ser firme frente à tempestade. V de Vingança. Quando o amigo Calango fala da questão dessas distrações, especialmente quando se trata de homens em relação com mulheres, né? A gente tem que se lembrar também a questão do foco. Eu acho que nós homens acabamos nos distraindo muito, perdendo o foco com relação a nós mesmos em prol, seja, sei lá, de agradar, de parecer de uma situação, tentar ter uma certa aprovação. Isso às vezes até confunde um pouco com a nossa personalidade, se confunde um pouco com a nossa personalidade. Como assim? Em prol daqueles objetivos sociais que eu tenho, seja com grupos ou mesmo com relacionamentos, eu vou agir de determinadas maneiras para tentar agradar, para tentar ser aceito. E às vezes isso acaba se confundindo a pessoa acaba confundindo com a sua própria natureza. Então, ele falou da questão do foco. Eu já parto para uma outra linha, né? Apesar de ser importante a questão do foco, mas eu parto da característica do homem centrado, assim. Pelo menos
vamos dizer assim, que esse seria o meu primeiro ideal, né? Minha primeira característica ideal de um homem ideal, tipo, ser centrado. Não se deixar abater, como ele falou, e não se deixar se guiar por aparências, por detalhezinhos de sociabilidade, mas sim tentar reconhecer isso que eu tanto falo nos casts, né? Tentar reconhecer a realidade que está ao teu redor, quais são as tuas possibilidades, o que está à tua volta. Eu acho que ter essa consciência da realidade, ter a noção, isso sim, para mim, é o que te dá foco, é o que conhece o teu ambiente, conhece as coisas ao teu redor, e isso te dá um foco. Aí, para mim, o resto da consequência. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. A questão é que esse homem ideal, todo mundo pode ser desse jeito, porque ele fala basicamente que o cara é desapegado, não é pau mandado e não entra no joguinho das mulheres. Aí eu te pergunto, o homem atual tá desse jeito? Começando com Calangula Amazonas. O que acontece, senhores? Eu tenho até o meu próprio diagnóstico da situação. Tudo começa pela péssima qualidade de ensino básico. Tudo começa por aí. Não só no Brasil, mas espalhado pelo mundo aí, nós temos a péssima ideia, o péssimo hábito de querer civilizar as crianças, correto? Ao invés de direcionar seus instintos para aquilo que é bom, não. Ele tenta civilizá-las e como se fôssemos iguais, né? Como se os brigões tivessem que se relacionar bem com os mais fracos, e as mulheres com as meninas com os meninos. Ele tenta se socializar não, tenta se relativizar tudo. Qualquer característica sua é tirada, entendeu? E aqueles que podem falar assim, mas no exército você também perde suas características e tal, mas no exército tem um foco muito, muito louvável, vamos dizer assim, que é a proteção da sua nação. Dentro da escola, qual é a intenção de nivelar você pelos mais fracos? Deixar você fraco também, porra. Então, eu parto desse princípio, que o homem, como não tem nenhum conhecimento, não tem nenhum material sobre aquilo que é ser homem e qual é o papel dele nessa sociedade, o papel de fato, o quão importante ele fica perdido e acaba ouvindo demais toda a matrix de que o homem tem que ser um cara legal, tem que ser um cara sensível, tem que aprender a ouvir, então que ele não pode, que ele pode chorar, que ele tem que demonstrar, entendeu? Que ele já tem que proteger a irmãzinha dele, né? Já tem que tomar cuidado com as outras crianças, tudo isso, entendeu? Então tira-se a cultura masculina, entendeu? Bota-se no lugar uma coisa que tenta transformar a gente em meros bonecos, em meros pagadores de impostos mesmo, entendeu? Eu já falei em outros casts aqui que o homem atual é a manjedoura, é o útero artificial que ainda não foi criado, entendeu? O papel do homem atual é simplesmente gerar mais pagadores de impostos, né? E ele não pode se meter jamais na criação, não pode passar nenhum tipo de ato masculino, não pode passar o legado, pode passar nada, né? Todo o tratamento político, como é que eu posso dizer, filosófico não, mas ideológico, transformou o homem em simplesmente um fazedor de mais homens pagadores de impostos, entendeu? Mansos. E isso, sinceramente, é um ciclo que não termina, a não ser que você acorde, a não ser que você ouça aquela voz que tem lá dentro de você dizendo que, opa, por que eu tô bravo com isso? Entendeu? Por que eu tô com raiva de algo que tá errado, né? Se me ensinaram que eu tenho que ficar tranquilo, né? Se você ouvir essa voz, você vai procurar outras filosofias, você vai procurar outros materiais, você vai acordar, entendeu? Então, para mim, o homem hoje é isso que eu acabei de falar, é simplesmente um fazedor de outros meninos, entendeu? Ou meninas, entendeu? Simplesmente isso. Se pudesse substituir o homem. Ok. Então, V de Vingança. O homem está sendo muito sensível, a mídia diz que o cara tem que ser palmadado, etc. Sem ser questão de política. O que tu acha disso aí, V de Vingança? Sem ser marxismo cultural, essas coisas, vai lá. Bom, vamos dizer que não precisa comentar, né, a existência dessas influências externas.
Mas sim, realmente a criação, o homem, né, o papel a figura masculina, na verdade, o símbolo masculino, ele está sendo aviltado, tanto por agentes quanto por correntes e, vamos dizer assim, novas etiquetas sociais, entendeu? Aí existe tudo. O menino não pode brigar, ele não pode responder, ele não pode ser mal educado, ele não pode revidar, ele tem que ser comportadinho e tal. Ou seja, como já estão falando por aí, né, estão criando as crianças, principalmente os meninos, uma forma bem mariquinha, né? Isso era muito comum a gente falar, fulano de tal é um mariquinha. Não chamando o moleque de viado, mas sim, tipo, aquele moleque criado todo no leite com pera, com todo cuidadinho e tal, diferentemente daqueles moleques que eram criados na rua, que era um negócio meio visceral, assim. Esses cuidadinhos, assim, a gente tem com filhas mulheres, né, com meninas, não pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal, mas com meninos não. Meninos tem que ser um pouco mais visceral, um pouco mais bruto, e isso está sendo retirado, né? Aí, isso é vamos dizer assim, isso acaba evoluindo, tipo, quando chega a 12 anos, o moleque quer, ao invés de estar em outras preocupações, ele está preocupado em agradar os coleguinhas, em fazer parte de uma turminha, especialmente para agradar as coleguinhas meninas, e isso daí acaba fazendo com que a criança ela cresça, né, se desenvolva desvirilizada. Escutando Pablo Vittar, dançando Anitta, essas coisas, não? Também tem essas, como eu falei, tem as influências externas, né? Tem as influências externas nesse sentido cultural, mas a questão da educação, tanto dentro de casa, quanto da família, assim, em geral, dos agregados familiares, mas principalmente na escola, isso é um problema. Olha, por exemplo, aqui, na minha casa aqui, a gente somos 3 irmãos, né? Na verdade, e agora 4, né? Porque o meu sobrinho, o filho do meu irmão, o filho mais velho do meu irmão mais velho, né? A gente toma como irmão, e eu sempre tive problemas com ele na escola, no sentido de, não que ele batia nos outros, não que ele aprontava pra caramba, mas, tipo, da maneira que a gente foi criado aqui, não escrotamente, não um moleque de rua, mas um pouco bruto, um pouco visceral aqui, né? E esse comportamento nosso, né, refletiu também na criação que ele teve aqui conosco, morando conosco, meu irmão, no caso, meu sobrinho. E isso era um problema na escola, não, porque ele tá agindo dessa forma, assim, tá. Aí eu ia lá e batia de frente, não, olha, é o seguinte, porque o problema é vocês, é injusto, aí o lance, tá? Uma série de situaçõezinhas assim que, tipo, queriam recomendar para ele que ele fosse mais condescendente com as coisas. E aqui em casa a gente criou sempre ele batendo o pé na rua, assim, não tem que ser escroto, não tem que ser injusto, tem que se defender. A gente sempre ensinou ele a ser condescendente aqui. E a escola, atualmente, tem essa, vamos dizer, essa moleza com alunos rebeldes, né, tipo, alunos degenerados, mas eles têm uma firmeza não com as pessoas que são, não com os alunos degenerados, mas com aqueles, assim, que tipo, reclamam das injustiças dentro de uma escola. Ok. No caso, meu sobrinho. Ok. Nesse caso aí, da tua família aí, ele conseguiu ter uma base como ser homem, mas aquele cara que tá ouvindo agora que é um frouxo, que é um bobo da corte, Calango do Amazonas, o que tu tem a falar sobre ele para ele virar um homem? Filhão, se você se olha no espelho e a circunferência da sua barriga é maior do que dos seus ombros, correto? Se você usa um cabelo para trás, estilo, como é que é? Steven Seagal, usa óculos e tem espinha na cara, e tem uma camisa de rock, tá ligado? Que você curte muito, que ninguém conhece,
Parceiro, eu tenho mais notícias pra você, tá ligado? A primeira coisa pra aprender a ser homem é perceber que você é um menino e perceber que você foi enganado, tá ligado? Você foi enganado em tudo, em tudo. Não vamos citar aqui, mas você foi enganado em tudo, correto? Olhe pro seu pai, olhe pro seu avô, perceba o que ele sabe fazer e você não sabe. Eu tenho certeza que não há nada dentro da sua casa, dentro do seu bairro, que o seu avô ou pai não saiba resolver. Conflito, coisa quebrada, coisa certa, coisa bonita, ajuda, dinheiro, bater em vagabundo, fazer gato de luz, tudo. Você percebeu que os caras mais antigos sabem de tudo e você não sabe de nada, por quê? Ah, você pode dizer que você tá cheio de coisinha da cabeça, que você sabe, sei lá, é um hacker, ou sabe o que é a diferença entre, sei lá, foda-se, não importa, essas coisas tecnológicas. E você não percebe que isso, sem isso, você não é nada, correto? Primeira coisa que você tem que fazer é a filosofia do mato. Se você fosse pro meio do mato, você ia conseguir sobreviver? Se não, parceiro, esquece tudo isso. Porque você tá enchendo a sua cabeça com coisas que não vão ser úteis a você. Uma vez tirado essas coisas de você, o que vai sobrar? O que vai sobrar? Quando você tá sem nada, é que você mostra aquilo que você é. Quando você diz, é quando você é homem. Então, se você não consegue, se você pensa em mulher, e a primeira coisa que vem na sua cabeça é o Tinder, fudeu. Se você pensa em falar com alguma menina, e a primeira coisa que vem na sua cabeça é curtir a foto do Facebook dela, fudeu também, porra. Esqueça tudo isso. Esqueça toda essa tecnologia, esqueça o mundo e olhe pra você e vê se você consegue fazer alguma coisa sem isso. Tá ligado? Então a primeira coisa é essa, né? Deixar o menino morrer pra nascer o homem, cara. Desde aí vai ter um monte de passinhos que com certeza vai ter outras perguntas e a gente vai conseguir melhorar isso daí. Beleza? O primeiro passo é esse. Sair, filosofia do mato. Tá sozinho no meio do mato. E aí, quem você é? É isso aí, então vamos para conclusões. V de vingança. Olha, primeiramente eu quero agradecer esse exemplo aí que o amigo Calango falou. Tipo, não a questão que eu sempre falo aqui, que é a questão de olhar a realidade, olhar quem tu és neste mundo e olhar a tua realidade ao teu redor. Mas sim, como o colega falou, tipo, as coisas realmente práticas da vida e da vida real. Né? Será que a gente realmente tem noção de quem a gente é na realidade? Né? Será que a gente já dá pra gente começar a pensar, a substituir o papel que o nosso pai ou o nosso avô já exerceu um dia, aliás, ou ainda exerce, né? Então, uma reflexão muito boa aí que o Calango fez. Tipo, tentar tirar a gente tentar nos tirarmos, assim, nos tirar desse mundinho, dessa bolha que a gente vive e tentar analisar quem a gente é neste mundo. Né? Acho que esse é o primeiro passo. Aí, a partir daí, tu começar a fazer coisas que, como ele falou, como o próprio amigo Calango falou, no sentido de rever muitas das nossas atitudes, né? Atitude de dependência emocional, atitude de dependência social e todos os artifícios que a gente usa para poder alcançar, para poder seguir essa bobagem, como estava lá nos textos, tipo, porque você vai ter que ser engraçadinho, super legal, tentando agradar todo mundo. Pra quê? Né? Pra que você tem que ser todo, sei lá, todo risonho, ou todo brincalhão, ou todo banca ou espertinho, assim? Será que isso daí realmente é algo produtivo e pra si? Acho que não. Muitas dessas coisas tem que ser, muitas dessas posturas elas têm que ser revistas. Mas o que eu sempre afirmo, pra gente começar a mudar muitas dessas posturas, a gente tem que ver quem a gente é, né, nessa realidade. Então é isso aí, terminamos por aqui. Isso foi tirado de um texto da Nessa Lita, Guerra da Paixão. Se você quiser aprofundar, ler esses livros. Então é isso aí, obrigado por ter escutado aí. Dá aquele like, se inscreve para dar uma força e até breve.